sua Bíblia? Abra em Romanos, capítulo de número 1. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Hoje, mais uma vez, nós não vamos ter uma exposição, mas por um bom motivo, né? Hoje nós vamos continuar nosso estudo acerca da Reforma Protestante. Terça-feira agora, dia 31 de outubro, celebramos os 506 anos da Reforma Protestante. Então, sei que está todo mundo afiado aí desde o ano passado, mas é um tema que é sempre importante relembrarmos. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 14, o apóstolo Paulo diz assim: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra, nós nos colocamos aqui em Tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor a Tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da Tua doce presença, levados a compreender a Tua palavra, a Tua santa vontade, que o Senhor vem nos direcionar aqui nessa noite. Pai amado, nós oramos para que possamos viver lá fora aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Continua, Senhor, a nos instruir, a nos guiar como igreja do Senhor, que coletivamente nós possamos expressar a Tua glória, Senhor, como igreja. Nós oramos, Senhor, e repreendemos tudo que não presta, que não vem de Ti, todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Nós oramos, Senhor, e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, no culto passado nós demos a introdução a respeito do contexto da Reforma Protestante, o contexto da pré-reforma, né, que nós chamamos, que são os 100 a 200 anos ali que antecederam o evento que marca a Reforma Protestante em 1517, e diante disso nós vimos como Deus se moveu de uma forma maravilhosa para tocar no coração de pessoas que começaram a despertar para tudo aquilo que estava distorcendo a palavra de Deus. Então, em 31 de outubro de 1517, o evento que marca a Reforma Protestante, quando o monge Martinho Lutero fixou nas portas da Igreja do Castelo de Wittenberg as suas 95 teses que estavam ali contestando várias das situações que a igreja estava vivendo e que estava impondo naquele momento ali como doutrina, como algo que deveria ser seguido por todos aqueles que eram cristãos naquele momento. Então, esse evento marca, e depois disso, a grande expansão das ideias, não somente de Lutero, mas de outros reformadores. Então, essas ideias elas vão se expandindo, e nós vimos, hoje está até fixado aí nas paredes, né, para você memorizar ainda mais. A partir daquelas ideias, consolidou-se aquilo que ficou conhecido como as 5 solas da Reforma, né? São as 5 ideias
pilares aí da Reforma Protestante. Nós vimos na semana passada o sola Escritura e nós vimos o sola gratia também, somente a Escritura Sagrada e somente a graça de Deus. E hoje nós vamos tratar a respeito das outras 3 solas, né, os outros 3 somentes aí da Reforma Protestante. E nós vemos esse texto aqui porque esse texto é o que a história aponta como aquele que marcou a vida de Martinho Lutero, que o fez realmente repensar uma série de questões. E aqui traz talvez a principal ideia ou a principal doutrina que vem por meio da Reforma Protestante, que é a doutrina da justificação pela fé. Só para a gente entender aqui o texto, o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos irmãos de Roma, ele quer muito fortalecer aqueles irmãos, como ele fazia sempre em suas cartas, por meio da instrução. Mas havia ali em Roma, né, todo o território, de certa forma, que era alcançado, atingido pelos romanos, sofria uma série de influências diante de toda a cultura romana, de todos os pensamentos romanos. E quando Paulo agora escreve a uma igreja que está situada em Roma, certamente toda a influência e toda a pressão está sobre aqueles irmãos e está sobre aquela igreja. Mas Paulo, ele realmente tem a intenção de que o evangelho alcance aqueles corações e venha se expandir por meio daquela igreja que estava ali situada. Por isso ele diz aqui no versículo 15, por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Ele não está lá nesse momento, mas ele coloca aqui a sua disposição em pregar o evangelho àqueles irmãos. Mas o apóstolo Paulo conhecia justamente essas pressões, e principalmente pressões do ponto de vista da cultura, do pensamento romano, que assim como o pensamento dos gregos, era visto como um pensamento mais elevado, de pessoas à frente do seu tempo, pessoas de vanguarda, pessoas que tinham ideias ali superiores às outras ideias. E o evangelho, Paulo sabia disso, o evangelho é simples. O evangelho é simples. É louco, mas é simples. São ideias que Paulo estava ali pregando, que ele sabia que diante daquela cultura ali dos romanos, enfrentaria uma série de resistências. Talvez os próprios irmãos ali, talvez olhassem e buscassem tentar entender o evangelho, e quando comparavam com a cultura dos romanos, se pegava ali diante desses questionamentos. Como assim isso aqui é uma verdade? Se há outros pensamentos aqui que são mais elevados, pensamentos mais profundos. E Paulo, justamente por conta disso, ele declara que ele inicia essa próxima parte no primeiro capítulo, dizendo: eu não me envergonho do evangelho. Talvez ele tivesse muitos motivos para se envergonhar do evangelho, por conta dessa comparação entre culturas. Talvez nós, hoje, tenhamos motivos para dizer assim: olha, em comparação àquilo que o mundo lá fora apresenta, exibe, talvez possamos nos envergonhar do evangelho. É o que nós vemos, por exemplo, nas faculdades. Aqueles que estão lá, que são cristãos, são muitas vezes pressionados, porque aquilo que é apresentado lá como ciência, como uma cultura mais elevada, eles tentam justamente trazer a ideia que sobrepõe aquilo que o evangelho diz. Quando alguém começa a apresentar as ideias do evangelho, eles chamam as pessoas de bobas. Alguns chamam de fanáticos. Isso é fanatismo, porque você agora está seguindo essas ideias aí, então você é um fanático, você não estudou direito. Tem uma apresentadora maranhense, a Carol, alguma coisa, né? O pessoal chama ela de Carocha. Já ouviu falar? Não? Eu apresentava no SBT, né? E parece que ela converteu há pouco tempo, começou a frequentar a igreja e tal. E também há pouco tempo ela perdeu o marido. Enfim, em todo um contexto aí na vida dela. Essa semana ela gravou um vídeo
onde ela estava questionando a ideia que o mundo traz a respeito dos papéis de gênero, homem e mulher. E com isso, ela acabou questionando também o feminismo. E aí, pronto, explodiu uma bomba atômica lá no Instagram dela e nas redes sociais, e páginas e mais páginas falando dela, porque um monte de gente que segue ela discordou daquela ideia. E aí, o pessoal só quer um pezinho, né? Sabe que a mulher está frequentando igreja, pode nem estar convertido lá, essas coisas tudo, não sei, né? Não estou falando que não está. Mas eu estou colocando aqui, não precisa nem desconfiar que você é alguém aprofundado no Evangelho. Se desconfiar que você frequenta a igreja, já começa a fazer como fizeram com ela. A gente entra lá nos comentários, o pessoal está chamando ela de fanática, que ela precisa estudar, que ela não sabe o que o feminismo fez por ela, né? Então, é isso que muitas vezes colocam. Então é essa pressão do mundo para tentar fazer com que nós venhamos nos envergonhar do Evangelho. E Paulo já vivia essa pressão, e a igreja em Roma já vivia essa pressão. E por isso aqui é muito emblemático que Paulo fala, quando ele diz que ele não se envergonha do Evangelho. E ele explica por que ele não se envergonha do Evangelho. Ele diz porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E emenda aqui, primeiro do judeu, depois do grego. Bom, por que eu não me envergonho do Evangelho, diz Paulo? Porque esse é o poder de Deus. É o poder que pode salvar, que salva os judeus a quem o Senhor Jesus se revelou, desde que eles creiam, que salva também o grego, ou todos os gentios que creiam também. Então o que Paulo coloca aqui é algo simples, mas emblemático e muito expansivo. Porque Paulo está dizendo assim, olha, é esse Evangelho que vai salvar, ou que pode salvar, que propicia salvação para todo mundo que crê. Então, eu não tenho do que me envergonhar, porque onde eu estiver, quer seja no meio dos judeus, de onde eu saí, quer seja no meio dos gentios, esse Evangelho que pode salvar as pessoas. Por isso eu não me envergonho do Evangelho. Porque alguém que esteja me criticando, me atacando, essa mesma pessoa precisa do Evangelho para ser salvo. Assim como eu que estou pregando, eu preciso desse mesmo Evangelho para ser salvo. Depois do versículo 17 ele diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Por que o Evangelho é tão poderoso? Porque a mensagem do Evangelho é tão poderosa. Paulo diz, é porque no Evangelho é que está revelada a justiça de Deus. Esse Deus que aplica a sua justiça sobre os homens, revela isso aos homens por meio do Evangelho. É aquilo que nós falamos no culto passado, a respeito do sola Escritura. É necessário que nós conheçamos a palavra de Deus, para que possamos então ter fé. E Paulo aqui continua e diz, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Ou seja, sem fé é impossível alcançar, ou ser alcançado, na verdade, por essa justiça. E ele complementa aqui com o texto lá de Abacuque, como está escrito, o justo viverá pela fé. Porque Paulo faz isso? Provavelmente porque quer nos mostrar que não é algo do Novo Testamento, que não é algo da Nova Aliança, mas que é algo de Deus. E desde a Antiga Aliança, a justiça de Deus se revela pela fé do homem. Então, essa é a ideia que explode o coração de Lutero e faz com que ele comece ali, então, questionar uma série de situações e questões que estavam ali sendo apresentadas, como eu disse para vocês. A reforma, então, possibilitou responder várias questões. Trouxemos no culto passado algumas questões, e aqui está mais uma questão que a reforma possibilitou responder de uma outra maneira. Na verdade, havia uma resposta, mas havia uma resposta diferente daquilo que é a resposta bíblica. A pergunta é, como pode o homem ser salvo? Como o homem poderia ser salvo? A resposta, então, agora da reforma, é que o homem não pode ser salvo pelas suas obras, mas somente por meio da fé é que esse homem alcança a graça de Deus.
É aquilo que está também no texto que nós lemos no culto passado, em Efésios 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Bom, pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ou seja, sem a fé, o homem não encontrará o meio pelo qual será alcançado por essa graça. Então, se a graça é o ente salvador, a fé é o caminho, a fé é o meio, a fé é a forma pela qual o homem pode ser salvo. E isso aqui, meus irmãos, rompe com todo um sistema que estava ali apresentado. Porque nós falamos, por exemplo, das indulgências. Alguém imaginava que poderia pagar pela salvação. Havia outros pensamentos ali apresentados. Nós vamos ficar só nesse das indulgências, só para ficar isso bem claro. Se alguém crê que pode pagar pela salvação, agora a resposta que a reforma traz, dentro daquilo que a Bíblia diz, a reforma ela não traz, ou a proposta dela não é trazer algo fora da Bíblia. É justamente trazer a revelação que está na Bíblia. A Bíblia está dizendo que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Então isso agora vai romper, não tem mais essa ideia, ou não deve ser abraçada a ideia que o homem pode pagar. Não deve ser abraçada a ideia de que o homem pode ser salvo pelas suas boas obras. Não. Agora nós precisamos compreender, por meio da palavra de Deus, que o homem é salvo por meio da fé. A fé é o meio pelo qual o homem alcança a graça de Deus. E esse então é um conceito que Lutero traz da justificação pela fé. Do homem ser tornado justo por meio da fé. Justificação, já comentei isso aqui com você com certeza outras vezes, É um termo que remete à ideia dos tribunais. Basicamente você ser alguém passível de condenação pelo seu crime, pelo seu delito. Você será condenado. Você não tem como escapar dessa condenação, mas é colocada sobre você a justiça de alguém no seu lugar. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. A sua justiça foi colocada sobre nós. Nós seríamos condenados se não fosse a justiça do Senhor Jesus. Isso é justificação. Lutero ensinou também a respeito da imputação. Nós falamos sobre isso na quarta-feira, Qual é a ideia aqui? A ideia eu tenho uma conta devedora. Eu tenho que pagar, eu tenho uma dívida. Mas aí o que acontece? O Senhor foi lá, primeiro, esqueceu a minha dívida. Segundo, pegou a minha dívida e colocou na conta de Jesus. Jesus foi lá e pagou a dívida. E não apenas sendo pago a dívida, Jesus tinha um crédito. E agora esse crédito de Cristo ele veio sobre a nossa vida. E essa ideia também que Lutero acaba trazendo ali, que a reforma acaba trazendo. A ideia de que nós recebemos a justiça de Cristo, é imputado a nós esse crédito de Jesus. São esquecidos ali as nossas dívidas por causa dos méritos de Cristo. E para que então nós possamos alcançar essa graça, é necessário que possamos crer nisso. Crer. Você sabe, você já deve ter pregado o Evangelho muitas vezes. A gente sai por aí a falar sobre isso e tem gente que não crê. Tem gente que não quer acreditar. Tem gente que não toma para si essa verdade. Por isso que o Evangelho, ao mesmo tempo que ele é simples, ele é loucura. Porque tem gente que não vai acreditar nessa verdade e deixará de ser salvo pelo simples fato que não creu, não acreditou, não tomou aí uma posse genuína daquilo que o Senhor acreditou a nós por meio do seu sacrifício. Por isso é necessário que tenhamos fé, ouvir essa mensagem e crer. Para alguns cristãos, frequentadores de igrejas,
Às vezes isso é uma ideia difícil, às vezes a pessoa está lá, está na caminhada, mas aí em algum determinado momento se questiona se realmente é um salvo em Jesus, se realmente o que Jesus fez é suficiente para a sua salvação. Por isso, meus irmãos, somente a fé é tão importante, nós crermos que o sacrifício de Jesus foi suficiente e por isso hoje nós precisamos crer. Somente por meio da fé nós podemos nos apropriar dessa graça de Deus derramada sobre nós. Algumas coisas que a fé não é. Primeiro, a fé não é otimismo, pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vou conseguir, isso é fé. Eu estou otimista, eu acho que o Vasco não vai cair esse ano. Você está muito otimista, o Vasco não vai cair esse ano. Isso não é fé, isso é otimismo. Pensamento positivo. Tem gente que tenta associar isso com a palavra de Deus. Tem gente que tenta associar essas ideias com a palavra de Deus. É a ideia da confissão positiva. Se eu declarar, vai acontecer. Já ensinaram vocês? Se eu declarar, porque as palavras têm poder. Então, se eu declarar, vai acontecer. Como se Jesus fosse um serviçal nosso, né? Então, basta eu declarar com fé que vai acontecer. Aí o pastor lá, né? Se chama pastor, aí diz assim, declara aí que na sua conta vai ter esse dinheiro aqui, segunda-feira. Aí você chega lá, segunda-feira, e descobre que tem aquele dinheiro, só com um negativo na frente, né? Você diz, o que é isso? Orei errado, né? Orei ao contrário, já estava dormindo. Brincadeira, assim. Então tem gente que tenta associar isso com fé. Não, fé não é isso. A fé também não é um salto no escuro. Fé não é dizer assim, eu estou indo para qualquer lugar, me joga, isso é fé. Não. Isso não é fé. Isso é irracionalidade. Tem gente que age assim, sem racionalidade, achando que é fé. A nossa fé não é irracional. É que Paulo diz aqui em Romanos 12. Abre aí, por favor. Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Nós cultuamos a Deus com racionalidade. Nós buscamos compreender quem Ele é. Então a nossa fé não pode ser irracional. Assim como o nosso culto não deve ser irracional. Nós precisamos buscar ter coerência, entender. Por isso nosso Deus se revela através de um livro. Por isso nós precisamos ler para conhecer esse Deus. Se você não está lendo a palavra de Deus, você simplesmente não está conhecendo a Deus. Olha como é grave isso. Se eu não leio a palavra de Deus, eu não estou conhecendo a Deus. Eu não tenho como ter mais fé sem buscar conhecer a palavra de Deus. Porque a fé, ela não é um salto no escuro, ela não é irracional. Outra coisa que a fé não é ausência de entendimento. Tem gente que acha que tudo, no que diz respeito à nossa vida espiritual, tem que ser ali na emoção, né? Tem que ser ali, na empolgação. E se você não está empolgadão, você é frio, você é um crente frio. Não, a fé ela não é ausência de entendimento. A fé ela necessita de entendimento. A verdadeira fé em Jesus Cristo, ela se baseia no caráter das promessas de Deus. Nós precisamos conhecer as promessas de Deus. Jesus disse em João 5,39, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. É necessário conhecer as Escrituras para poder conhecer o Senhor. Então, não é otimismo, não é um salto no escuro, não é ausência de entendimento, nada disso é fé. A fé, ela precisa ter
o norte. Ela tem que ter um objetivo. Nós precisamos estar voltados para o lugar certo, para ter a fé correta. A fé, ou determinados tipos de fé, que são falsas. A fé em um curandeiro, por exemplo, é uma fé, mas é uma fé falsa. A fé em um sistema político é um tipo de fé, mas é uma fé falsa. A fé genuína é a fé que nós depositamos no nosso Senhor Jesus. Amém? Por isso, é pela fé, meus irmãos, que nós alcançamos a justiça de Deus e recebemos a salvação concedida pela graça. É necessário ter fé, por isso é necessário conhecer a palavra de Deus, para que essa fé se aperfeiçoe em nós e nós possamos então receber essa graça, esse favor de Deus. Então você entende aí o mecanismo, vamos dizer assim, da salvação. É assim que a salvação opera no homem. O homem crê e ele então agora se apropria dessa graça derramada pelo nosso Senhor. A fé é uma dádiva de Deus. Esse texto de Efésios 2, que nós lemos, ele fala sobre isso, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e ele diz, isso não vem de vocês, é dom de Deus. A fé é uma dádiva de Deus. É necessário que o Senhor opere em nós. Por isso, meus irmãos, não há nenhum mérito em crer. Nós não somos melhores porque cremos. O Senhor gera em nós a fé. O Senhor nos alimenta por meio da sua palavra, para que nós possamos crer. Por isso não há mérito em nós quando cremos, quando concordamos com a mensagem do Evangelho, não somos superiores aos outros. É favor de Deus, é um dom de Deus. É por isso que nós não precisamos ter uma grande fé para sermos salvos. É necessário fé. Não é necessário que a nossa fé seja superior à fé dos outros. Não é necessário que nós sejamos mais intensos do que os outros, para que sejamos salvos. Porque fé não se trata de quantidade, mas sobre estar depositada no lugar certo. É a fé na pessoa certa. Tem gente que tem fé no companheiro, no marido, na esposa, no namorado, né? Piorou, quando é namorado, piorou. Já pode deixar você. No namorado, na namorada, no esposo, na esposa. Tem gente que tem fé no dinheiro. Deposita ali a sua fé, a sua esperança no dinheiro. Tem gente que deposita a sua fé nos governos desse mundo, nas pessoas que estão aí, né, nesse mundo. Então acabam colocando, depositando a sua fé nessas pessoas desse mundo. Meus irmãos, desse mundo nós participamos, nós oramos por ele, nós temos boas expectativas, podemos ter boas expectativas, trabalhar pelo melhor desse mundo. Então você pode trabalhar numa causa filantrópica, você pode trabalhar em favor de alguém, nós podemos e devemos ajudar financeiramente pessoas que estão em condição de debilidade, situações mais vulneráveis. Nós podemos votar considerando que alguém pode ser um pouco melhor para o nosso país, para o nosso estado, para o nosso município. Podemos fazer isso. Mas nós não podemos depositar nessas coisas a nossa esperança de salvação. Porque a nossa única esperança de salvação se chama Jesus Cristo. Por isso também o apóstolo Paulo aqui, nesse texto de Romanos 1, ele cita Abacuque e diz assim, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo que é aquele que agora é justificado, ele não apenas precisa da fé para o início da sua salvação, mas ele precisa da fé para a permanência da sua salvação. A fé então passa a ser um estilo de vida do cristão. Tudo nós devemos considerar debaixo da fé no nosso Deus. Então os momentos difíceis e os bons momentos nós consideramos dentro ou debaixo da fé que nós temos no Senhor. As situações complicadas, as inesperadas, consideremos tudo debaixo da fé no nosso Senhor. Por quê?
o justo viverá pela fé. Ele não somente será lançado à vida, ele viverá, é permanente, é constante. Tem que ter fé todos os dias, tem que caminhar por fé, tem que viver de fé em fé. Assim, meus irmãos, nós precisamos caminhar. Por isso, se nos falta fé, busquemos a Deus, conheçamos a sua palavra, para que Ele aumente a nossa fé, para que Ele aumente a nossa esperança nele. E assim é que nós devemos caminhar. Por isso, meus irmãos, somente a fé é tão importante para nós. Desde a salvação até a continuidade da nossa vida, precisamos caminhar por fé. O quarto solo, a quarta sola aí, é o solos Christi, que é uma outra questão que foi levantada, debatida naquele tempo. Qual era a questão? Quem era o mediador entre Deus e os homens? A doutrina da Igreja Romana, ou católica romana, ela trazia a ideia de que havia alguns mediadores. O primeiro deles era o Papa. Estabeleciam assim o Papa como esse supremo mediador. É por isso que chamam o Papa de o Sumo Pontífice. Já ouviu? Sumo Pontífice. Essa é a ideia. Ele é esse extremo mediador entre Deus e os homens, ou entre Deus e a sua igreja. Ele é o supremo mediador. Além do Papa, outros nomes, eram colocados como mediadores entre Deus e os homens. Maria, a mãe de Jesus, deram outro trabalho para Maria, já teve que cuidar do Filho de Deus, aí deram outro trabalho para Maria, depois que você morrer, você vai ficar tendo que interceder por esse monte de gente aqui que dá trabalho, lá junto do teu filho. Um monte de trabalho, Qual o trabalho da mãe? Cuidar do filho, abençoar ele, resolver os B.O. do filho, é papel da mãe, depois, não. Deram esse trabalho para Maria. Agora Maria intercede por nós. Maria vai lá e intermediar as nossas questões. Ora para Maria que ela resolve. A Maria de tal lugar, a Maria de tal lugar, a Maria que apareceu não sei das quantas. Tem que pedir para Maria interceder. Isso a gente não está falando de hoje, está falando daquele tempo ali da Idade Média. Começaram a dar a Maria esse status de intermediação entre Deus e os homens. E além dela, os santos canonizados pela igreja. Alguém que era considerado, no princípio, a expressão santo, a gente olha isso em Atos e nas cartas de Paulo também, referenciava pessoas que eram a igreja, santos, separados para Deus. Então, esses eram os santos, eram os irmãos. Mas não, a igreja passou a dar o status de santidade superior e começou a canonizar homens. E agora santos só eram aqueles que a igreja entendia que haviam realizado milagres. E agora esses santos também podem interceder, Tem o Santo Antônio, que tem muito trabalho para casar as pessoas, e o pessoal fica lá no pé dele, Santo Antônio, Santo Antônio, Santo Antônio, Tem o Longuinho, que dá os pulinhos. Tem um monte, Eu não entendo muito não, que eu não trilhei, no meio da igreja católica. Mas tem o pessoal aí que conhece um monte de santo, No altar da casa tem que ter um monte, porque cada um resolve um problema, Então são tipo departamentos, ministérios, Aí bota lá, cada santo resolve um negócio. E eles intercedem com Deus em favor dos homens. Essa era a ideia da igreja. Então a igreja trabalhou essa ideia. Porém, meus irmãos, a Bíblia é bem clara. 1 Timóteo, no capítulo 2, diz assim, versículo 5: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo com um resgate por todos. Há vários mediadores?
Há muitos mediadores? Não, há somente um mediador. E esse único mediador, Jesus Cristo, ele só é mediador porque ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Por isso ele pode mediar entre os homens. Pela graça de Deus, ele foi colocado então nesse papel. Jesus também foi claro, em João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pelo Papa, por Maria, pelos santos da igreja? Não, somente por meio do Senhor Jesus Cristo. E deixou bem claro que quando ele se ausentasse, ele enviaria o Espírito Santo para fazer companhia à sua igreja todos os dias, até a consumação dos tempos. Então, por conta disso, meus irmãos, não há nenhum outro que possa intermediar a relação de Deus com os homens. Agora, o homem ele tem uma relação direta com Deus por meio do seu Filho, uma relação direta com Deus por meio do Espírito. O homem pode orar a Deus, o homem pode fechar a porta do seu quarto e falar diretamente com o Senhor. Ele pode apresentar as suas questões, os seus sofrimentos e as suas alegrias, porque o Senhor quis assim. Então, somente o Cristo. E essa ideia a reforma trouxe. Mas isso aqui, meus irmãos, quebrou sistemas. Por exemplo, isso aqui interferiu na questão política da época. A Igreja Católica tinha muito domínio político, domínio territorial, domínio sobre reis. Uma das coisas que aconteceu foi que alguns reis viram nisso a oportunidade para romper com a Igreja Católica. E, de fato, alguns reinados acabaram assumindo o protestantismo porque queriam apenas uma oportunidade para romper com a Igreja Católica. De fato, muitos aproveitaram as ideias da reforma sem intenções de fato genuínas, sem intenções de fato voltadas a Deus. Aproveitaram essa oportunidade. Mas é só para que você perceba o quanto essa ideia rompe com o pensamento da época. Se nós podemos falar com Deus diretamente, nós não precisamos mais do Papa, nós não precisamos dos cardeais, nós não precisamos dos bispos. E aí foram rompendo naquele tempo. Mas a ideia mais profunda, de fato, aí, além dos oportunismos que existiram na época, a ideia clara aqui é que a reforma protestante retornou à doutrina bíblica que proclama Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A reforma traz agora novamente aquilo que está na palavra de Deus. Jesus é o único Salvador. Não há nenhum homem que possa interceder. Não há nenhum homem que possa intervir. A salvação, ela não vem por méritos humanos. A salvação, ela não é alcançada por meio dos sacramentos ministrados. Então, o homem não é salvo pelo batismo, o homem não é salvo pela ceia. Não. A salvação por meio da fé, somente pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso único Salvador. É daí que vem o fortalecimento dessa ideia, isso que nós proclamamos até hoje. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. A salvação, então, é uma obra exclusiva da graça de Deus, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, que é necessário que creiamos, que tenhamos fé, para que possamos, então, ser alcançados por essa graça. Pedro, perante o Sinédrio, diz lá em Atos 4,12. É interessante essa declaração de Pedro. Eles haviam curado um homem coxo, paralítico, e o Sinédrio então se revolta, porque aí, ali depois de Atos 2, depois que o Espírito Santo vem sobre a igreja, eles estão pregando, estão curando pessoas, e o Sinédrio judaico chama então Pedro para pressioná-lo. E aí ele vai perante o Sinédrio e afirma exatamente isso, Atos 4,12.
não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Isso Pedro afirma lá no início da igreja, para que ficasse para nós como um pilar. Não é somente por uma igreja, não é somente por uma denominação, não é somente por meio de um pastor tal. Vai lá na igreja da palavra que o pastor Daniel orar por você e você vai ser salvo. Não me meta nessa jogada, né? Não me atrapalhe, que eu estou quietinho aqui levando a minha vida. Não vai dizer para ninguém isso. Se você estiver diante de alguém e aquela pessoa ali estiver sendo tocada pelo Evangelho, o Espírito Santo estiver agindo sobre a vida daquela pessoa, não espere o domingo. Estou aqui com você e o Evangelho é esse, apresente o Evangelho à pessoa, e se você crer, você será salvo. E faça você ali o questionamento: você crê? E se a pessoa crer, será salva ali. Ou alguém tendo ouvido essa mensagem e no seu quarto, sozinho à noite, crê, será salvo. Será salvo. A gente precisa entender isso, meus irmãos. A gente precisa. Porque os méritos estão em Jesus Cristo, amém? Não estão em nós, não estão na nossa palavra, na nossa pregação, não. Os méritos estão em Jesus. Ainda sobre os solos cristos, é importante que nós possamos entender que não podemos viver um cristianismo sem que Jesus Cristo seja o centro. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Jesus precisa ser o centro da nossa leitura da Bíblia. Às vezes a gente vai para ler a Bíblia somente porque queremos resolver um problema. A gente vai ler a Bíblia somente para cumprir um protocolo. Está errado. Jesus é o centro da nossa vida, Jesus é o centro da nossa leitura bíblica. Nós buscamos ler a palavra de Deus para conhecer mais o Cristo, o Salvador. E fazemos isso, devemos ser assim. Não podemos ter uma fé que se diz cristã, onde a nossa vida é cheia de outras coisas, colocadas num primeiro lugar, além de Cristo. Preste atenção nisso aqui. Você pode ser a pessoa mais ativa em uma igreja. Você pode ser a pessoa mais empenhada, que faça com mais esmero as coisas, que esteja envolvido no maior número de ministérios. Mas se Cristo não for o centro da sua vida, você não é um cristão de fato. Cristo precisa ser o centro, aquele que nos direciona em todas as nossas questões. Precisa ser aquele a quem nós buscamos conhecer intensamente, dia após dia. Porque foi justamente o desvio disso que gerou, meus irmãos, ao longo da história, tantos erros, tantos problemas. O desvio de Cristo. Quando Cristo não foi o centro, quando Cristo não foi o primeiro lugar, e até os dias de hoje, cada igreja plantada, onde Cristo não é o centro, teremos problemas. Cada pregação, onde Jesus não é o centro, nós teremos problemas. Cada pessoa que se diz cristã, onde Jesus não é o centro, nós teremos problemas. Semana eu vi um trechinho assim, passou no Stories, né, que é rapidinho. Um político aí que eu conheço, assim, quem me conhece já vai saber até quem é um político. Esse aí, não desce. Aí eu olhei, o cara foi num podcast cristão, né? Ou pelo menos com um cristão. Aí chegou lá, o cara começou a falar, que a política, é isso aí, a gente está aí para servir as pessoas, como Cristo falou. Eu te conheço, Jurará.
Tu está falando aí de Cristo só porque está aí o público. O público aí são os cristãos. Não vem me perguntar depois quem é, não vou dizer não. Você está falando aí só porque você está sabendo que você quer voto. Está chegando a eleição que vem, o pessoal já está tudo aí empolgadinho. Mas é um cristão só porque falou Cristo? Não. Não. É igual música, para ficar mais fácil de entender. Não é porque fala Deus que é uma música de Deus ou para Deus. Só porque tem lá, ó, tá aqui Deus, bota aqui no repertório. E eu disse, bota aqui no repertório. Aqui tem Deus, né? Não. Da mesma forma, nem todo mundo que fala Cristo, que diz Jesus, que fala o nome, é um cristão genuíno. O cristão verdadeiro, ele precisa ter Jesus como centro da sua vida. Ele precisa ter uma vida cristocêntrica. Assim nós precisamos seguir somente Cristo. Amém? E o último sola é o soli deu glória. A expressão aqui é glória somente a Deus. Esse é o princípio onde nós entendemos que toda a glória é devida somente a Deus. Uma vez que a salvação é mérito exclusivo de Deus, feito pela sua vontade, uma vez que Ele nos deu a Escritura, uma vez que Ele derramou sobre nós a sua graça, que nós não merecemos, uma vez que só alcançamos essa graça por meio da fé, e a fé vem pelo conhecimento da Escritura, uma vez que somente Cristo é aquele que é o mediador entre Deus e os homens, e Cristo é Deus. Uma vez que tudo isso é verdade, não há como o homem ter glória. A glória só é devida a Deus. Somente Deus é digno de toda a glória. Os reformadores então trouxeram essa ideia à tona. Por quê? Porque havia homens que acreditavam que seres humanos, que pessoas que recebiam determinados cargos, posições, status, deveriam receber algum tipo de glória. O próprio Papa, os santos, né, como eu disse, canonizados, as autoridades eclesiásticas, os cardeais, os arcebispos, calma. Arcebispos. Voltou, tá? Voltei ao normal, programação normal. Bom, entendiam que aquelas pessoas eram dignas de glorificação. Mas isso era um problema exclusivo daquela época? Não. Hoje a gente vai no meio das igrejas evangélicas, o pessoal lá está desesperado, porque gloria um determinado pastor, porque gloria um artista gospel. Entenda bem, meus irmãos, admiração, respeito, gostar do trabalho, legal, gostar da pregação, tudo bem, mas nós não podemos dar a ninguém a glória que só é devida a Deus. Não podemos. A ninguém. A ninguém. Se eu aqui nessa noite orar e todo mundo aqui ficar curado das suas enfermidades ou possíveis enfermidades, ainda assim não terei glória nenhuma. A glória só é de Deus. Não há glória nos homens, e nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós estamos ainda hoje vivendo assim, cultuando homens, quando a nossa vida precisa ser uma expressão de culto a Deus. A nossa vida precisa ser constantemente um culto ao Senhor. Aqui há um primeiro problema.
o fato de que muitos acabam separando a sua vida do culto. O culto, esse aqui é um momento de culto, mas a nossa vida, antes de tudo, precisa ser um culto, amém? Nós cultuamos ao Senhor em tudo que nós fazemos, ou deveríamos estar cultuando. Precisaríamos lembrar disso. O Senhor é digno de toda a glória. Nós declaramos nas nossas canções. Mas será que eu tenho dado a Ele toda a glória? Será que eu glorifico com as minhas ações diárias? Meu caminhar diário? No trabalho, em casa, na rua, no ônibus? As minhas ações diárias glorificam a Deus? Ou eu preciso fazer e esconder que eu sou um cristão? Para que, de alguma forma, não seja desprezado o nome de Deus pelas minhas atitudes. A minha vida precisa ser um culto ao Senhor. E somente Deus a glória, Ele implica não somente o fato de que a Deus seja dada toda a glória, mas que a minha vida dê toda a glória a Deus. A minha vida precisa glorificar o Senhor. É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, versículo 31, ele diz: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Qualquer outra coisa que nós façamos para a glória de Deus. Essa é uma consciência que nós precisamos ter constante. Constante. Se me questionarem sobre isso, eu poderei falar e o nome de Deus será glorificado. Lá na minha empresa tem um princípio que diz assim: se você não pode dizer como fez, não faça. Esse martelo lá na nossa cabeça. Você não pode dizer como fez, não faça. Isso é extremamente válido para a nossa vida cristã. O que eu faço, eu posso dizer, as pessoas podem saber o que eu faço. É glorificado o nome do Senhor naquilo que eu falo, na forma como eu falo, naquilo que eu me expresso. O nome de Deus é glorificado nas minhas ações. Nós precisamos pensar sobre isso. Além disso, nós somos chamados a transformar o mundo que está à nossa volta de tal forma que ele glorifique a Deus. Meus irmãos, o que era o jardim? Era um ambiente de glória a Deus constante. Assim era o jardim. Toda a criação de Deus, tudo que Deus havia feito, sem a implicância do pecado sobre ele, está lá, um ambiente constante de glória a Deus. Mas o homem caiu. Nós falamos sobre isso no culto passado. O homem caiu. Por conta da queda, perde o homem a plenitude dessa glória de Deus. Mas a partir do momento em que nós cremos no nome do Senhor, nós entendemos agora que Ele precisa ser glorificado novamente. E ainda que não possamos ter plenitude nesse tempo, nesse mundo, tudo que nós fazemos precisa voltar a glorificar a Deus. Tudo que eu toco, tudo que eu faço, precisa trazer glória a Deus. Isso aqui toca, por exemplo, em várias questões da nossa vida cotidiana. Vestimentas, que eu visto glorifica a Deus, porque querendo ou não, há coisas nesse mundo que contrariam a beleza de Deus. Tem aquilo que é belo e tem o que é feio. Tem o que é belo e nos remete ao Senhor, e tem aquilo que é horroroso e que geralmente nos remete ao mal, ao pecado, à sujeira. É ou não é? O que esse mundo está querendo fazer? Dizer para a gente assim que não, que isso aqui ele é aceitável.
Aí muitas vezes chama moderno, contemporâneo, e tenta mesclar ali para nos dizer que é normal. Não é, meus irmãos, não é. Às vezes você vai numa cidade interior, toda arrumadinha, que não tem esse PIB todo lá, esse PIB é brasileiro, né? Não tem essa produção toda lá naquela cidadezinha, mas você diz assim, coisa bonita, que lugar agradável, que ambiente que nos faz lembrar de Deus, não é? Mas aí você vai numa cidade, né, sem criticar nossos irmãos de lá, mas você vai numa cidade, por exemplo, como São Paulo, os grandes centros urbanos, você chega lá, pichações, Fortaleza, Belém, São Luís também, até que a galera aqui deu uma paradinha um pouco. Aí você chega lá, os ambientes pichados, sujos, não nos remete a Deus, não glorificam a Deus. A nossa casa, o seu quarto, o meu quarto, bagunçado, não nos remete a Deus. Pastor, você está exagerando. Não. Qualquer coisinha que a gente organiza, deixa limpo. Imagine você chegasse aqui na igreja e todo o tempo aqui fosse tudo bagunçado, sujo. Estou falando alguma bobagem? É assim. Ainda há aquilo que é belo, aquilo que nos remete ao Senhor. E nós precisamos entender isso, de tal forma que nós possamos interferir nisso. Então, se todo mundo da sua rua joga lixo naquele lugar que fica lá amontoado, sujo, cheio de rato, barata, você não joga. Você encontra outros meios, porque não glorifica a Deus com isso. Você entende? Nós somos chamados para sermos diferentes desse mundo, porque nós buscamos em todo o tempo glorificar o nosso Deus em tudo o que nós fazemos. Nós somos chamados a glorificar o nosso Senhor em tudo que nós vivemos. É o texto lá do Sermão da Montanha, Mateus 5, quando Jesus diz, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ele segue e diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, a coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. E ele conclui esse trecho dizendo, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quando nós salgamos esse mundo, quando nós iluminamos esse mundo, com aquilo que recebemos da parte de Cristo, nós, por meio das nossas obras e das nossas boas obras, nós glorificamos a Deus. Aí Efésios lá 2, Paulo vai dizer, por meio de boas obras que o Senhor preparou de antemão para que vocês praticassem. Ou seja, as nossas boas obras que recebemos da parte de Deus, fazemos e devolvemos para Ele em glória. É assim a vida do cristão, viver constantemente para dar glória a Deus, por conta daquilo que nós já recebemos, amém? Assim nós devemos viver, assim nós devemos caminhar todos os dias, vivendo para a glória de Deus. Se você se mudasse, faria falta aos vizinhos ou eles dariam uma festa? Faria falta, eles diziam, foi embora, graças a Deus, aquela casa que brigava todo dia, aquela que o menino respeitava a mãe, aquela casa que estava tudo suja, agora vai vir alguém, vai limpar o quintal.
Você já morou do lado de um terreno baldio, sujo? Ou da casa de alguém que deixava tudo sujo? É horrível. Agora imagine você que às vezes nós, cristãos, permitimos isso. Atraímos aquilo que não glorifica a Deus. Ou vivemos de tal forma que não glorifica a Deus. A gente precisa pensar sobre isso, meus irmãos. Por fim, algumas implicações do solo deu glória. Quando nós entendemos esse conceito, primeiro, nós paramos de dar glória aos homens. Paramos de dar glória aos homens. Os homens têm suas habilidades, os homens podem ser reconhecidos pelo talento que o Senhor os concedeu, mas eles não podem ser gloriados, glorificados por nós. Não, a glória é somente de Deus. Nós paramos também de fazer as coisas para sermos reconhecidos. Se a glória é somente de Deus, o que eu faço não é para que eu seja reconhecido, mas para que Deus seja glorificado. Tudo o que eu faço, de alguma forma eu preciso pensar: como que isso consegue glorificar a Deus? É o teu trabalho bem feito, que as pessoas vão lá e dizem: pô, você faz um trabalho muito legal, muito bom. Você faz um bolo, pô, que bolo gostoso, que legal. Ó, você não engana ninguém, você não rouba o dinheiro de ninguém, você não cobra além daquilo que deveria ser cobrado, você é justo no seu preço. Você é limpo. Você se apresenta de tal forma que eu consigo ter paz em você. Você trabalha aqui e eu posso sair e ficar tranquilo. Quando eu voltar vai estar tudo direitinho. Será que aquilo que a gente faz glorifica a Deus? E será que nós estamos pensando se aquilo que eu faço faz com que Deus seja glorificado? Ou de alguma forma eu só faço quando eu quero reconhecimento? Não, na hora que eu quero reconhecimento, agora eu vou lá e faço. Quando eu quero reconhecimento, agora eu vou lá e me esforço. Será? Acho que eu comentei aqui com vocês outro dia, uma colega que mudou de agência, foi promovida, e eu vim ensinando para ela algumas coisas que eu dizia assim para ela: olha, você vai precisar disso aqui, se você pensa em promoção, você precisa aprender isso aqui. E era um conteúdo que eu sabia. Mas assim, não aumenta o meu salário, não agrega na minha nota no final do mês, não faz eu ser reconhecido no olho do meu chefe, porque não é alguma coisa que eu faço para ele. Era para ajudar a colega. E aí eu fui ajudando, ensinando, ela começou a aprender, aí ela foi promovida. E aí no dia da festinha lá, né, de despedida, me peguei surpreso, com ela agradecendo, justamente dizendo isso assim: o Daniel é um cara que ensina a gente de graça, me ajudou muito aqui para aprender isso aqui, me disse qual era o caminho. Até hoje ela está me perturbando, perguntando umas coisas de vez em quando, mas ela é legal. Mas será que eu só faço se eu vou ser visto? Será que eu só faço pelo reconhecimento? Ou será que eu faço realmente para glorificar a Deus? Essa tem que ser uma questão que a gente tem que levantar conosco. Tem gente que só faz o melhor quando quer reconhecimento. Só se dedica quando quer ser visto. O chefe chegou. Opa! Meu patrão estava aqui organizando, o senhor que nem sabe. Os relatórios estão aqui. Chefe deu as costas. Pô, rapaz, deixa eu pegar aqui no celular. Não, toda empresa tem um assim, e glória a Deus, nós somos nós. Amém? Me perdi até no sermão aqui. Tá aqui, meu Deus, em algum lugar, tá aqui. Todo lugar tem gente assim, mas graças a Deus não somos nós, amém? Porque nós vivemos não para sermos reconhecidos, nós vivemos para dar glória a Deus. Nós vivemos para dar glória a Deus. Tudo que fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Outra coisa que a gente precisa repensar
além do reconhecimento, são as nossas motivações. As nossas motivações. Dou um exemplo para você, claro. Você está lá querendo organizar a sua vida, melhorar ali aos pouquinhos, né? Vamos pular a parte do casamento. O casamento é um exemplo bem clássico, né? Mas você já está casado. Mas começou a se organizar, você trabalha, o marido trabalha, às vezes só o marido trabalha. Enfim, mas vocês começam a se organizar ali e vocês querem melhorar a vida um pouquinho. Aí você começa a pensar assim, olha, a gente tem tanto aqui, a gente ganha tanto todo mês. Ah, mas se a gente comprar essa casa, se a gente morar de aluguel nesse lugar, se a gente comprar esse carro, se a gente fizer isso ou aquilo, a minha família não vai achar que a gente está melhorando. A família vai olhar para a gente e vai achar que a gente está na pior. As pessoas vão olhar para a gente, então é melhor a gente fazer isso aqui. Aí vai lá, se argola financeiramente. Por quê? Porque tem que demonstrar algo para alguém. E aí, motivações erradas. Motivações erradas. Faz da forma errada. Pior coisa que você pode fazer, pedir cartão dos outros emprestados. Pelo amor de Deus, não faz isso. Deixa eu dizer esse negócio. Não faz isso. Em nome de Jesus, amém? Não faz isso. Porque, primeiro, cartão não é dinheiro. Cartão é crédito. Quem tem, é porque tem algum crédito. Se você não tem, é porque você não tem esse crédito. Você acredita? Já está dizendo o nome. É cartão de crédito. Você não tem esse crédito por algum motivo. E se você não tem esse crédito por algum motivo, entenda como livramento a favor de Deus sobre a sua vida. Ó, não tenho, porque eu não estou podendo comprar nesse momento coisas de valor, determinado valor. Então eu vou comprar o que eu tenho. Talvez é porque eu tenho mais dívidas, meu nome está no Serasa, eu tenho que me organizar e pagar. Quando a gente olha as coisas do ponto de vista de Deus, meus irmãos, a gente não vai achar que é porque eu estou mal, que é porque alguma coisa está contra mim, fizeram um trabalho, alguma coisa. Não, você vai entender. Ó, Deus está no negócio, né? Deus está lá no Serasa, segurando seu nome lá, até você pagar, as coisas tem que pagar. Então vai lá, resolve a sua vida. Aí não, a gente vai lá e compromete o nome de outra pessoa. Fuja disso. Eu estou falando para você aqui, biblicamente, fuja disso. Porque, geralmente, a gente está fazendo as coisas com as motivações erradas. Tem coisas que a gente deveria fazer de maneira mais urgente e não faz. E a gente precisa pensar nisso. Às vezes aquilo que você faz compromete teu casamento por conta da sua motivação equivocada. Não faz pensando em glorificar Deus. Como nós faremos para glorificar Deus? Tem gente que é desde o casamento. Todo mundo que me procura fala, ó, você pode fazer? Faça. Você não pode fazer? Tem um cartóriozinho ali, é só o valor do cartório. Melhor. Todo mundo, desde que eu sou pastor, 8 anos, sempre falei a mesma coisa. Porque é assim. Tem que ser assim. Porque as nossas motivações erradas, e aqui que eu queria chegar, elas revelam exatamente que a gente quer glória para nós. Que a gente quer glória para nós. Às vezes você está numa situação financeira difícil, você precisa de ajuda. Mas porque você quer glória para você, você não sabe pedir ajuda. Você prefere se aperrear ainda mais. A gente tem que pensar sobre isso. Porque as nossas motivações erradas revelam que nós não estamos querendo a glória para Deus. Nós estamos querendo a glória para nós. Pensemos sobre isso. Por fim, meus irmãos, o sentido de toda a criação é a glória de Deus. Deus criou todas as coisas, sim, para que Ele fosse glorificado. E nós não podemos questionar. Deus não é egoísta porque quer a sua própria glória. Pelo contrário, Ele quer a sua própria glória porque Ele é o único digno de toda a glória. Ele está certo. E glorificamos a Ele porque Ele nos ensina que Ele deve ser glorificado.
Porque Ele nos ajuda nos dizendo a quem devemos glorificar de fato. E precisamos louvar e agradecer, Senhor, obrigado, porque abriu os meus olhos. E saber que eu não devia dar glória para mim, que eu não devia dar glória para outros homens, para nenhuma instituição, para nenhum governo, para nada. A glória é somente do Senhor. Porque tudo que foi criado, tudo que foi feito para dar glória somente a Deus. Deus é soberano e precisa ser glorificado. Que nesses 2 dias que nós relembramos aqui, esses pontos da Reforma Protestante, que nós possamos ter nos lembrado também de cada um desses pontos como algo fundamental para a nossa vida cristã. Somente a fé, somente a graça, somente a Escritura, somente Cristo e somente a Deus toda a glória. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor.